Quando eu me lembro agora, parece que foi um pesadelo. É o tipo de coisa que você só ouve nas histórias. Você nunca espera que aconteça com você, certo? Bom, há 4 anos aconteceu. Meu nome é Olivia, e essa é a história de como eu fiquei presa em uma avalanche de neve quando eu estava de férias na França. Minha família sempre foi fanática por esquiar. Espera, eu vou me corrigir. Minha mãe é uma esquiadora especialista, então é claro que meu irmão mais velho, Steven, e eu crescemos esquiando. Mas meu pai odeia esquiar. Vivemos a apenas 1 hora de um resort enorme de esqui em Colorado, por isso a gente esquia bastante. Papai vem junto às vezes, mas em geral ele prefere ficar em casa com os cachorros. Ele sempre diz que nem que pagassem, ele não desceria uma montanha em 2 palitos. E eu acredito nele, e mais depois do que aconteceu comigo. Dessa vez a gente estava de férias na França, empolgados em conhecer a cultura, a comida e principalmente para esquiar nos Alpes. Tem um monte de estações de esqui muito legais lá, com entradas baratas, então a gente planejou passar bastante tempo esquiando. Quando finalmente chegamos ao resort, o papai foi buscar um vinho e mamãe, Steven e eu fomos direto alugar uns esquis. A gente mal podia esperar para ir para a montanha. Parecia que uma tempestade estava chegando, mas você acha que isso iria nos parar? Claro que não! Os funcionários riram dos turistas super entusiasmados e nos mostraram o caminho para a gôndola. Nós esquiamos nas trilhas mais baixas primeiro, só para pegar o jeito de novo. Depois de algumas descidas, estávamos prontos para ir até o topo da montanha. Pegamos um teleférico e logo estávamos acima das linhas das árvores. Tudo começou bem, e eu encontrei algumas trilhas, Steven e mamãe competiram entre eles e a gente estava se divertindo muito explorando. Mas aí o tempo começou a mudar. Começou a esfriar muito e a ventar, e a gente podia ver mais nuvens vindo em nossa direção. As pessoas acima de nós estavam descendo. Como ainda tínhamos muitos dias de esqui pela frente, decidimos esquiar de volta ao alojamento também. Começamos a descer. Primeiro a mamãe, depois o Steven e depois eu. E de repente eu ouvi um estrondo profundo. Aquilo era diferente de tudo que eu já tinha ouvido antes. Eu virei para olhar para a montanha e só vi uma enorme onda de neve desabando em minha direção. Ai meu Deus, eu tinha que sair do caminho. De repente, parecia que eu tinha sido atropelada por um carro. Eu tentei nadar para ficar por cima da neve. Eu tinha que evitar que a neve entrasse na minha boca. De repente, tudo ficou em silêncio e escuro. O que estava acontecendo? Eu tentei mover meus braços e pernas, mas eu não consegui. A neve estava bem comprimida em volta de mim. Ai, meu Deus, eu pensei, fui enterrada pela avalanche. Eu sabia que eu tinha que ficar calma, mas eu não estava nem um pouco calma. Meu braço na frente do meu rosto tinha aberto um buraco quando eu parei. Mas eu sabia que eu não tinha muito ar. Eu tentei respirar mais devagar, mas eu comecei a entrar em pânico. Tava tão frio e escuro. Eu lembrei que eu tinha que cuspir para saber se estava virada para cima ou para baixo, porque o cuspe segue a gravidade. Meu cuspe caiu direto para cima, o que significava que eu estava de cabeça para baixo. Eu tentei me mover e cavar uma saída, mas a neve estava muito comprimida contra mim. Tudo o que eu podia fazer era mexer os dedos nas botas e os dedos das mãos nas luvas. Ai, meu Deus, eu ia morrer! Socorro! Eu tentei gritar, mas saiu abafado. Minhas lágrimas começaram a congelar. Socorro! Tava muito frio e escuro. E de repente eu me senti muito cansada. O meu pânico começou a diminuir. Eu só esperava que mamãe e Steven não tivessem enterrados também. Minhas pálpebras começaram a fechar. Eu só queria tirar uma soneca para depois poder me esforçar mais para sair. De repente, abri os meus olhos ouvindo o som de uma pá tirando neve. Aí eu me lembrei de onde eu estava. Socorro! Eu tô aqui! Eu comecei a gritar de novo. O barulho se aproximava cada vez mais, e alguém agarrou meu ombro e me puxou para cima. O céu brilhante machucou meus olhos e depois tudo ficou escuro. Eu desmaiei assim que eu fui resgatada, e mamãe e Steven me contaram o que aconteceu quando veio a avalanche. Eles tiveram sorte. A mamãe só ficou enterrada até os quadris, então ela conseguiu se desenterrar e depois ajudar o Steven, que ficou enterrado até o pescoço. Aí eles começaram a me procurar e pediram ajuda. Eu sou tão agradecida pela mamãe insistir em sempre carregar um rádio de emergência. E nossas jaquetas tinham comunicadores. Eu fiquei enterrada por 30 minutos até as motos de neve e os cães de resgate subirem a montanha até nós. E mamãe e Steven pensaram que eu estava morta. Minha salvação foi um cão de resgate marrom muito fofo chamado Ted. Todo mundo pensava que eu tinha sido carregada para baixo pela avalanche como a mamãe e o Steven. Mas na verdade eu estava enterrada bem perto de onde eu estava. Ted correu direto para a montanha, latindo como um louco, e começou a cavar bem no local onde eu estava enterrada. Ele sabia onde eu estava! Depois disso, eu fui levada de helicóptero ao hospital e eles induziram um coma. Todo mundo estava com medo que eu ficasse com danos cerebrais por falta de oxigênio, mas, felizmente, eu tinha ar suficiente para respirar. Eu também tive muita sorte de não ter congelado.
Eu fiquei no hospital por uma semana me recuperando e depois vamos de volta pra casa. Depois disso eu tive que ver um terapeuta por meses, porque sempre que eu ia dormir, eu tinha pesadelos de que estava enterrada viva de novo. A terapia ajudou bastante, mas meu terapeuta pensou que seria ainda mais útil voltar pra França e me encontrar com a equipe de resgate e falar sobre o que aconteceu. Mamãe concordou e fizemos a viagem de volta. Eu estava tão ansiosa por encontrar o homem que me resgatou. O nome dele era Victor e ele tinha um enorme sorriso no rosto quando me viu. Ele explicou que muitas vítimas podem sobreviver por 15 minutos, mas que eu tinha sobrevivido por mais de 30. Ele não esperava que eu estivesse viva, muito menos com saúde como eu estava agora. Eu tenho uma surpresa pra você, ele disse, e depois assobiou. Eu ouvi um cachorro latir e um Golden Retriever marrom veio correndo com um enorme sorriso de cachorro no rosto. Era o Ted, o cão de resgate. Eu caí de joelhos e deixei o Ted lamber meu rosto. Obrigada, eu sussurrei, esfregando atrás das orelhas. Eu tirei uma foto com Ted e com Victor, que ainda tenho na minha parede hoje. Eu devo a minha vida a eles e sempre me lembrarei deles. Antes de voltar para casa, Victor me deu de presente o colete de resgate amarelo brilhante que Ted usava no dia em que me resgataram. É um dos meus pertences mais valiosos e carrega uma história realmente enorme. Eu tô muito bem agora. Às vezes ainda tenho pesadelos, mas eu sei como lidar com eles. Eu não podia levar o Ted para casa comigo, por mais que eu quisesse. Ele ainda tem um trabalho muito importante para fazer e salvar mais vidas. Mas eu adotei um filhote de Retriever. Ele dorme na cama comigo, e isso ajuda muito com os pesadelos. Eu o chamo de Theo, porque ele me lembra de Ted, o cachorro que salvou a minha vida. Falando nisso, eu ainda amo esquiar. Vai ser necessário mais do que uma avalanche para me parar. Só que agora eu verifico o tempo e os avisos de avalanche 2 vezes antes de subir a montanha. Eu sugiro que vocês façam o mesmo. Tenham sempre muito cuidado. Então, essa é a minha história de como eu fui enterrada viva debaixo de 1,5 metro de neve. E você, tem alguma experiência parecida para contar? Comenta abaixo e compartilha conosco. Obrigada por ouvir a minha história. Se você gostou, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal.